Voltando nós aqui um pouquinho, o irmão Raimundo estava me lembrando, inclusive pesquisa até já vista na televisão, que hoje nós, uma pessoa, como eles costumam dizer, da classe média, né? Existe uma bagunça a respeito dessas classificações de classe média alta, média baixa. Como nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos a essas classes, né, irmão? Então, mas dizem aí que uma pessoa da classe média, se ela trabalha por 12 meses, um ano, 5 meses corresponde a pagamento de impostos. Ou seja, se você trabalha durante um ano, 5 meses você trabalhou para pagar impostos. Nós temos que admitir, somos escravos, não somos, irmão? Somos escravos. E como somos? Porque nós temos conta de água, aí temos conta de esgoto, e muito engraçado, a conta de água é igual à conta de esgoto. Não tem lógica. A manutenção exigida para bombear a água é uma totalmente diferente da manutenção de esgoto, irmão. O que é isso? Nem se compara. Mas, por exemplo, aqui, por exemplo, onde a gente mora é o mesmo. Aí nós temos a conta da energia elétrica, nós chamamos de luz, e tudo mais que você imaginar entra imposto. Então, esse montante do que você compra, etc., corresponde a 5 meses de trabalho de uma determinada classe. Cá entre nós, é muito pagamento de imposto. Então, o Brasil está aí quase que no topo, né? Quase suplantando a todas as outras nações, como sendo o país que mais cobra impostos. Irmão, para você ter uma ideia, nós estamos muito atrás da própria Argentina. A Argentina, que é considerada um país com muito menos desenvolvimento que o Brasil, paga muito menos impostos. É uma coisa absurda. E o que acontece hoje? Tem gente saindo do Brasil para ir estudar, fazer faculdade na Argentina. Aqui mesmo no nosso meio tem uma pessoa. O que a pessoa faz? Foi fazer uma faculdade aqui no Brasil. Ia ficar apertado para pagar. Sabe o que fez? Está morando, a pessoa mora em Buenos Aires, alugou um espaço, tem que pagar, além do aluguel, ela paga alimentação, obviamente, né? E paga a faculdade, e tudo isso mudou-se para Buenos Aires para fazer faculdade. Sai mais barato do que fazer no Brasil. Cá entre nós, né? O que eu vou fazer nas urnas, meu? Eu vou votar em quem? Quem vai fazer alguma coisa pelo povo? Quando eu era criança, que entrava o programa eleitoral da propaganda gratuita, né? Programa, como é que chama? Programa gratuito, esse negócio aí da propaganda eleitoral. O meu pai, eu era adolescente, e o meu pai já dizia assim: agora é a hora dos ladrões. Não mudou nada. As gerações vêm dizendo a mesma coisa. Mas o Estado vai criando sistemas maquiavélicos. O diabo é um ótimo mágico, né? É um ilusionista. Reduziu, agora nós precisamos de mais votos. Com 16 anos, já pode votar. E os adolescentes, poxa,
Eu agora sou um cidadão. Agora é com 14. Agora é com 14. O voto vai ser liberado para as crianças de 14 anos. Aí me perguntava a Daniele, já que eu posso votar com 14 anos, então eu posso me candidatar. Eu disse, não pode não. Não corresponde à necessidade dos mercenários. Eles só querem que você vote, não que você se candidate. Você não pode se candidatar com 14 anos, você só pode votar. É a manipulação do Estado em cima da população. Nós somos ou não somos escravos? Irmão, só tem um jeito de nós alcançarmos a libertação. É entendendo que somos escravos. Porque se eu não entender que eu sou um escravo, eu não vou entender que eu preciso alcançar a libertação. Então admite, nós somos escravos, somos capachos do Estado. Nós votamos nos pilantras, mas se eu quiser estudar, eu tenho que viajar para Buenos Aires. Quanta gente hoje está lá no exterior fazendo faculdade para depois voltar para o Brasil formado? Porque no país onde pagamos impostos, não conseguimos estudar. Cadê as faculdades que o Lula disse que ia fazer faculdade para os pobres? Já sei, lotou, né, irmão? Lotou. Não tem mais vaga, lotou as faculdades. Outra coisa, eu vou votar em quem? O candidato lá é um idólatra. Eu vou votar no idólatra? Eu não. E alguém vai me dizer assim, pô, mas se você não está discriminando, não? Ô, meu amigo, eu tenho um conceito, eu tenho um princípio. Se o camarada for um idólatra e chegasse lá para governar com dignidade, com honra, em favor do ser humano, eu não teria nenhuma oposição. Mas o camarada é um baita de um bichona, um homossexual, desclassificado e sem vergonha, rebolando na frente das câmeras, cheio de trejeito. E quando ele chega lá no Congresso, ele quer meter a cartilha dos homossexualismos dentro do colégio para incentivar os nossos filhos a pouca vergonha. Eu vou votar nesse cara? Eu tenho mesmo que comparecer às urnas? É cidadania votar num cara dele, num homossexual? Não leve a mal, meu irmão, mas se eu tivesse uma empresa, nela um homossexual não trabalharia. É discriminação? É sim, eu discrimino sim o homossexualismo, com todas as minhas forças. Eu creio que um homossexual está sujeito a coisas que nem ele mesmo sabe, porque ele é alvo de uma possessão demoníaca terrível, a ponto de a sua personalidade estar deturpada a tal ponto. Não é para mim, um homossexual não é para mim uma pessoa digna de confiança. Eu não confio num homossexual. Por quê? Porque ele é uma pessoa possuída pelo diabo. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Se é isso que a Bíblia nos ensina, eu não vou credibilizar a educação dos meus filhos, a lei do país, eu não vou credibilizar coisas de valor na mão de um homossexual. Né? Pode mandar esse texto aí de presente para aquele vereador, deputado, sei lá, que é aquele do PSOL, né? O cara que é líder do PSOL lá, que é um homossexual, manda isso de presente para ele, quem sabe ele não quer abrir um processo contra mim. Né? Põe endereço, põe tudo de presente para ele lá. Então, meu irmão, para mim, um homossexual não é uma pessoa digna de confiança. Não é e ponto final. E ponto final. Doa em quem doer. Então, aí eu vou votar, mas em quem eu vou votar? Então eu tenho que ter o direito de não querer votar. Eu tenho que ter o direito de nem ir lá, mas eu sou obrigado a ir. Então, se eu sou obrigado a ir e tem punições sobre quem não vai, isto não é democracia, isto é ditadura, né? Aí, por fim, foi aberta aí a oportunidade de você criar um número lá que não existe, confirma, aí seu voto é anulado. Se você apertar aquela teclinha que vem escrito branco e confirma, seu voto fica em branco, tá? Só um detalhe, irmão. Voto anulado é voto anulado. Voto em branco é voto em branco.
Durante muito tempo se divulgou a seguinte ideia: não, alguém aproveita os votos em branco. Não, ninguém aproveita os votos em branco. Alguém aproveita os votos nulos. Não, ninguém aproveita nada. Branco é branco, preto é preto e nulo é nulo. Amém? Bom, alguém tem alguma colocação? Pode ser diferente do que eu penso, nós não estamos aqui impondo nada, aqui nós temos uma democracia. Se você discorda, quer expor uma opinião, nós estamos aqui para quê? Para que através de pontos de opinião, nós possamos desenvolver uma base. E amanhã nós podermos ter algum argumento, alguma resposta, alguém que nos questionar, um ponto de vista, porque é muito difícil você falar sobre alguma coisa sobre a qual você nunca sequer pensou. É difícil, você é pego numa pergunta de surpresa, você fica, a sua cabeça não funciona, seus pensamentos não giram, né? Quando alguém faz alguma pergunta aqui sobre a Bíblia, os meus pensamentos giram de uma maneira impressionante. Parece que aqueles textos bíblicos vão passando na minha cabeça, que nem uma máquina. E a mesma coisa, se você estiver pensando hoje sobre a questão voto, daqui a 10, 20, daqui a um ano, alguém vai te perguntar alguma coisa. E esse episódio de hoje vai virar a sua mente. Então, mesmo que você discorde de mim totalmente, você tem direito e liberdade para falar, fazer a sua pergunta, o seu questionamento, e eu tenho certeza que o que vai gerar disso tudo é que nós vamos aprender juntos. Amém? Temos perguntas, questionamentos? Ademar, vai dizer em quem vai votar, Ademar? Pastor, o senhor falou sobre o voto branco e nulo. Eu vi, acho que eu li alguma coisa sobre isso. Parece que esses votos aí, ele contabiliza. Sabe aquela questão de tantos milhões de brasileiros compareceram às urnas? Sim. Entendeu? Tipo, se 10% desses votos forem brancos, eles contabilizam como números, uma coisa assim. Entendeu? Tipo, contabiliza como o número de eleitores que compareceram. Sim, entendeu? sim. Ou seja, isso também contaria aquela questão que o senhor falou uma vez até da balança comercial que influencia da falsa democracia, que o cara foi lá, exerceu. Uma coisa desse tipo, eu vi eu li alguma coisa. A contabilização desses votos brancos e nulos também é importante para o sistema democrático, porque realmente eles usam para fazer um cartão postal. Os brasileiros estavam indecisos, dizem até que não souberam votar, porque a urna é eletrônica, ainda tem muita gente que não está familiarizada com a urna eletrônica, usam seus argumentos, mas diz, compareceram às urnas tantos milhões de brasileiros. Isso aí lá para fora é um belo de um cartão postal. Quem inventou esse negócio de voto, pelo menos mais maciçamente pela história exposto, foi Roma. Foi Roma que inventou o Senado. Eles que criaram isso. Roma desenvolveu, primeiro era a questão de governo de imperador, passando de pai para filho, depois começaram a criar uma série de outras emendas e as rasuras e as emendas que todo sistema humano possui. Aí depois Roma desenvolveu o Senado, etc. E a exemplo do Senado, nós tivemos aqui no Brasil o tal do colégio eleitoral. Era uma coisa bem parecida com o Senado de Roma. Então, quer dizer, hoje nós não temos que nos espelhar nas coisas que os homens criaram. O conceito da lei de Deus é o bastante para nós. Nós temos um texto aqui, que o irmão Cícero nos trouxe à memória aqui, Deuteronômio no capítulo 17, no verso 14, diz assim, olha, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti.
e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho, tampouco para si multiplicarei mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, de que está diante dos levitas sacerdotes, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Olha o que Deus está dizendo: para governar sobre o teu povo vai ser aquele que o Senhor teu Deus escolher. Quer dizer, não tem votação, tem a indicação de Deus, é aquele ali, Deus que elege, ponto final. Depois diz: não multiplicarás para si cavalo, né? Não multiplicará para si prata nem ouro, farás para que o teu coração não se eleve sobre os teus irmãos. Olha os conceitos de um governo divino para o que nós vemos hoje. Um deputado, um senador, um político, ele tem um negócio chamado imunidade parlamentar. O cara faz besteira e não pode ser preso. Ele primeiro tem que ser cassado, e para ser cassado, haja papel, para depois se decretar a prisão do cara. É tanto privilégio, e aqui diz: não vai acumular ouro, não vai acumular prata. Você conhece algum político pobre, irmão? Você deve conhecer um monte, né? Aquele camarada ali, olha lá a propriedade dele. Ah, por quê? Porque ele foi político. Tem político aí que é dono até de cachoeira, dono de rio. Tem político aí desviando o rio da propriedade dos outros para passar para dele. Tem político aí, sem contar alguns pastores, tem político aí que são donos de fazendas inteiras, bois, ovelhas, cavalos. Aí o camarada, quando passa no meio da rua, tem criança no sinal pedindo esmola. E ele é dono de cabeças de gado que não acaba mais. Não tem lógica, meu irmão. Não é esse o conceito de Deus, entendeu? Então guarde aí para depois você meditar Deuteronômio 17, a partir do verso 14, para você ver os conceitos que Deus tem a respeito de um governo. Temos mais perguntas? Não? Pastor, não é sempre uma pergunta, só uma colocação. Quando a pessoa é convocada para ser mesário e a pessoa não quer ir, eles impunem a gente a até mesmo dizer que é preso porque não quer ir. Isso não é ditadura ferrente sobre a sociedade? É uma ditadura. Eles impõem esse negócio do mesário, né? A pessoa recebe uma carta dizendo que ela será um mesário naquele ano. Ela tem como ir lá e dizer assim: ó, eu não posso não. Escolhe outro. Eles vão partir para escolher outro. Agora, se houver uma imposição, não, tem que ser. Aí, meu irmão, simplesmente, se eu não posso, se eu não quero, mesmo que eu possa, mas se eu não quero, eles vão ficar lá me esperando. Depois vai dar o que dá. Mas ninguém vai me obrigar a fazer o que eu não quero fazer. Ninguém me obriga a fazer o que eu não quero fazer. Aí vem aquele: mas é a cidadania. Não, não é cidadania, eu não concordo, não quero. Se vocês precisam de gente para botar lá, pague essas pessoas. Abra concurso, põe funcionário. Agora, quer que todo mundo voluntariamente se disponha. Muito bem, eu conheci pessoas que trabalharam nisso 10 anos. Gostavam de estar lá como mesário. Então procure por aí quem goste, quem quer. Eu não, eu tenho coisa mais importante a fazer. Já me custa muito, dado o meu tempo, ter que ir lá numa sessão de votação e voltar para casa. Isso já me custa muito. Então é uma realidade, né? Como foi dito, você é convocado, mas agora você tem, eu não sei até que ponto eles aceitam
essa negação, né? Em você chegar e dizer lá, não, ó, eu não posso, tá? Vocês escolham outro. Eu não sei até que ponto eles aceitam essa negação. Porém, eu sei que existe, assim, a brecha para você chegar e argumentar que não quer ser um mesário, né? Não sei quais os argumentos que eles exigem. Eu sei que se for comigo, meu irmão, vai ficar querendo, porque eu não sento naquelas mesas de jeito nenhum. Tem mais perguntas? Pastor, no tempo que eu servia na aeronáutica, em 2000 a 2004, lá eles falaram que o voto para os militares naquele tempo não era obrigatório, era facultativo para a gente. Eles até diziam que eles tinham proibido porque o militar não podia ter posição partidária, essas coisas assim. Aí na época eles falaram que não era obrigatório para a gente, era facultativo. Não sei se ainda é assim. Não tenho conhecimento. Alguém tem conhecimento disso? É obrigatório? Voto é obrigatório, né? Eu não me recordo de que o voto para militar tenha sido facultativo. Quer dizer, você falou em 2004, né? Mais perguntas? Não? Pastor, só para comentar essa questão do imposto cobrado pelos dirigentes desse país. Só para se ter uma ideia, um carro da Volkswagen, esse Gol novo, é vendido para os brasileiros por 30 mil e pouco. Mas se um argentino quiser importar o mesmo carro do Brasil para a Argentina, o carro vai sair para ele no preço de 15 mil. Tem lógica uma coisa dessa? Aí eu tenho que ir lá votar. Votar em quem? Como que eu vou votar nesses caras? Eu vou votar neles para eles dificultarem a minha vida? Para que eu vou votar neles? Se eu sei que eles vão dificultar a minha vida. Eles vão me fazer brigar cada vez mais. São os políticos que estão fazendo as cartilhas gays, a lei da homofobia que foi derrubada agora, né, pela associação do Eduardo Banks. A lei da homofobia, quer dizer, você não podia demitir um homossexual, você não podia repreender 2 gays em beijo e abraço dentro de um estabelecimento público. Cá entre nós, meu irmão, quem é que suporta um negócio desse? Se você vê um homem e uma mulher lá se agarrando, você está dizendo assim, pô, vai para casa. Você ainda tolera, né? Mas caramba, ver 2 homens grudados um no outro, no estabelecimento público, sinceramente, se eu não virar a cara, eu até vomito. Não dá para aguentar um negócio desse, não. Mas se você falar qualquer coisa, tiver um policial por perto, sei lá, você é preso de 2 a não sei quantos anos de cadeia. Que história é essa? Quem foi que disse? Quem foi que disse que ser homossexual é normal? Quem foi que disse isso? Desde quando na história da humanidade isso foi normal? Então, são esses camaradas que supostamente nós votamos para eles irem lá e fazer essa besteira. Você já ouviu falar em Harold de Oliveira? Dornelles? Tudo que tem fama de crente por aí são até donos de rádios evangélicas. Surgiu uma lei a ser votada em favor do trabalhador, na tal da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E esses camaradas, esses crentes, foram os que se levantaram contra, dizendo que não podia dar mais nenhuma vantagem para os trabalhadores. Por quê? Porque eles têm empregados. E eu tenho que votar neles. Eu dou meu voto sim, morte para eles. Esse é o meu voto. Tem mais perguntas? Pastor, como eu posso ter certeza que a voz que eu ouço em minha mente vem de Deus? Eu ouço uma voz que me confirma algo sempre, mas tudo vai ao contrário do que ela me diz. Eu oro sempre perguntando se vem realmente de Deus, e ela me diz que sim. Não sei mais o que pensar. Às vezes me digo que é algo da minha mente e tento pôr uma negação nessa voz, mas não é a mesma coisa. Vivo muito confuso mediante a isso. Não sei mais o que fazer nem o que esperar. Será que eu estou ficando louco, pastor?
que nós temos que fazer é o seguinte: nós temos que orar, buscar a confirmação de Deus, em silêncio tratar com Deus, pedir os nossos sinais, como Gideão pediu, como tanta gente pediu, como Deus deu sinais até pessoas que nem pediram, né? Porque Deus confirma a sua palavra e a sua vontade. Temos que ter paciência. Agora, se Deus nos faz uma promessa, e essa promessa aponta para o norte, e de repente eu me vejo caminhando para o sul, isso aí não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque Deus a qualquer momento pode fazer uma volta. Amém? Então não quer dizer que, poxa, Deus me prometeu que ia botar o pão na minha mesa com fartura, mas caramba, eu estou vivendo numa escassez. Eu vou viver na escassez até eu aprender as lições que me capacitem a administrar a fartura. Tudo tem lição. Deus ungiu, Samuel ungiu Davi como rei. Davi foi rei quando Samuel ungiu? Não. Não foi rei. Passaram-se, sei lá quantos anos, mais de 10 anos, até Davi assumir um trono, nem lembro o tempo, bem mais de 10. Outra coisa, tem outro episódio que foi exatamente assim, me fugiu da memória agora, irmão. Sim, José. José teve um sonho que reinaria sobre toda a terra, que inclusive ele vê o sol e a lua se curvando a ele. José teve esse sonho. Quanto tempo depois esse sonho foi se cumprir? Os historiadores dizem que foi de 12 a 17 anos que demorou para que esse sonho se tornasse uma realidade. Então, às vezes, Deus fala alguma coisa e nós queremos ver isso acontecer. Na minha vida, uma vez Deus disse assim: eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu falei: opa, beleza. Aí a grande obra que Deus teve na minha vida foi a seguinte, irmão. A grande obra que Deus teve na minha vida foi da seguinte forma: primeiro, está na rua, desempregado. Fiquei desempregado. Segundo, nasceu meu primeiro filho com um problema congênito, onde eu não tinha dinheiro para resolver o problema. Até um planozinho de saúde que tinha, que era pago por outra pessoa, não cobria aquelas situações. Eu tive que cair para o hospital público e correr atrás de situações terríveis. Terceiro, não tinha dinheiro para pagar os impostos, não tinha dinheiro para pagar telefone, água, luz, não tinha dinheiro para pagar nada disso. Receitas do meu filho no bolso, era pelo menos 4 receitas de médico, e eu olhava e dizia assim: Deus tem uma grande obra na minha vida. Eu sabia que tinha, mas eu tinha que passar por aquilo tudo. Aí um dia eu estou dentro de uma igreja, aí vem um profeta que chega do meu lado e diz assim: homem, Deus manda te dizer o seguinte, tu está aí nessa situação, tal, tem uma chave, eu estava com uma chave de um carro pendurada na cintura, e estava com um celular pendurado do outro lado, uma aparência de quem tem alguma coisa. Ele olhou e falou assim: você está aí com essa chave, você está aí com esse celular, mas você não tem nada, e Deus manda te dizer o seguinte: é aí mesmo que Ele te quer. Fica firme, porque Ele tem uma grande obra na tua vida. Ora, nós não pregamos constantemente que é necessário descer à casa do oleiro? Nós não pregamos constantemente que Deus tem que amassar o barro? Mas tem gente que diz: Deus falou comigo, tem uma grande obra na minha vida. Deus tem uma grande obra na tua vida? Quantos degraus você já desceu? Enquanto não desceu, não vai subir. Essa é a regra do Evangelho. Eu disse que esta é a regra do Evangelho. Eu disse que esta é a regra. Ninguém sobe sem primeiro descer, não tem como. Não existe vaso bonito sem primeiro ter barro amassado, não tem. É regra. Então, o caso do nosso irmão aí da internet, Deus pode ter falado, Deus pode ter uma grande obra, mas antes disso vai ter que aguentar o tranco, meu irmão.
Primeiro tem que passar na fornalha, para depois sair douradinho. Primeiro tem que encarar o leão na cova, para entender que Deus envia o anjo e fecha a boca do leão. É assim que as coisas acontecem. Vem a luta, vem a prova. Primeiro é a humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E esse tempo, às vezes, não é bem o que nós pensamos, né? Eu tive uma luta muito grande, até que o Espírito Santo chegou e falou assim: basta, vai para a tua casa e faz a minha obra. Quando Deus me trouxe para esse lugar, meu irmão, a minha vida mudou tanto, que tudo aquilo que eu passei, todas as lágrimas, as angústias, as aflições, hoje eu não consigo nem lembrar direito aquilo, eu sei que aconteceu, mas o que Deus me tem dado no presente é tão superior a tudo que eu passei, que é como se tudo aquilo ficasse águas passadas que não movem moinho. Então nós temos que caminhar. Deus tem uma grande obra? Tem. Quando Deus fala que tem uma grande obra na minha vida, eu não posso procurar a escada que sobe, eu tenho que procurar a escada que desce. O custo das eleições para prefeito e vereador neste ano, nos 5.568 municípios do Brasil, será o mais alto da história do país. E o TSE conta com a dotação orçamentária de 597 milhões para custear todo o processo, incluindo o primeiro e segundo turno, contra os 480 milhões que foram consumidos nas eleições de 2010 para presidente, governador, senador e deputado federal e estadual. Belo custo. Tem mais perguntas? É isso aí. Os custos são altos, mas se realmente valesse a pena, se hoje eu pudesse olhar e dissesse assim: poxa lá, aquele camarada entrou para a política e está fazendo. Por exemplo, eu vou tocar no nome de um homem que eu não sei, parece que ele é espírita, satanista, dizem um monte de coisa dele. É o tal do, esse que está aí, ó, Eduardo Paes. Segundo as estatísticas, ninguém fez mais do que esse camarada pela saúde. Ninguém fez mais do que ele a nível de organizações públicas. Esse camarada, ele montou um sistema de saúde em alguns lugares que não se aceita que uma pessoa chegue e não seja atendida. Ele montou isso aí. Se uma pessoa chegar lá e disser assim: eu estou com esse problema, esse, não temos vaga, mas nós vamos te atender e te encaminhar. Ele não é possível, ele não aceita. Se uma pessoa reclamar que não foi atendida naquele lugar, cabeças vão rolar. Ele não aceita que a pessoa não seja atendida. Tomara que esse sistema se espalhe pelo Rio de Janeiro todo. Então, é um camarada que está fazendo um monte de coisa. E até hoje ninguém viu ele defendendo nenhum lado partidário, nenhuma opinião pessoal. Tá, então tudo bem, o tal do seu Eduardo Paes está fazendo. Quem dera então que todo mundo que entrasse lá pensasse em fazer pelo povo. Mas é a verdade que nós vemos? Não posso nem dizer que é uma agulha num palheiro, é uma agulha perdida no meio de uma floresta. O que nós vemos são pessoas roubando. Lembra do tal do, não sei que homem é agora, um tal de Lindbergh? Senador, né? Esse camarada começou na política um garotinho, novinho. Todo mundo falou: esse é o homem. O Lula apresentou o camarada, ficha limpa até a primeira candidatura, que agora, meu, todo mundo entra para a política pensando em se dar bem, quer achar ladrão, vai no Congresso Nacional. Se tu entrar lá com um detector de bandido, meu irmão, vai apitar até a pilha gastar. É uma piada. O lugar para ter ladrão é no Senado, é no Congresso Nacional. Por quê? Porque as pessoas se acham imunes. Eles se acham imunes. Eles estão manipulando a lei. O delegado é sujeito ao cara. O juiz é amigo do cidadão. O promotor conhece a filha, é casado com não sei quem. A licitação da obra tal passou pela mão do cara. É tudo uma panela só.
O resultado é o quê? Eles roubam achando que sempre vão ficar impunes. E na maioria dos casos ficam. Na maioria dos casos ficam. Hoje, o Brasil está tentando limpar um pouco a vergonha do que tem acontecido aí na política. Ninguém desvia 1.000 nem 10.000, meu irmão. Só se desvia de 70 milhões para lá. É um absurdo. Então, meu irmão, voto. Se você quer votar em alguém, vá lá e vote. Se você não quer votar, não vote. Se você quer votar em branco, quer votar em nulo, você é livre. E se você acha que não vai precisar nunca de um passaporte, não está nem aí para isso, não quer viajar para Paris, passear em Londres, se você não quer acabar com isso na tua vida e não quer votar, você pode não votar. Quando você precisar do seu título de eleitor, novamente, aí você vai lá, paga a multa e reativa o seu título. Agora, uma coisa eu quero te dizer: não vote em ninguém esperando que o mundo vá melhorar. Aí não faça isso, porque aí você está demonstrando a sua cegueira espiritual. Jesus falou assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, ele está mostrando que no final da era, quando ele voltar, fé não vai existir, ou seja, o conceito religioso vai estar detonado. É isso que Jesus está dizendo. E outra coisa, a Bíblia mostra para o final dos tempos o levante do reinado do anticristo, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. É isso que a Bíblia diz, e nós estamos esperando isso para este século 21. O anticristo vai se levantar neste século 21. Então a Bíblia está apontando para o final dos tempos o mal. Está dizendo inclusive que no final dos dias o amor de muitos esfriaria, viria a apostasia, homens de Deus negando a fé. Você pode votar em quem você quiser. Agora, se você vota acreditando em dias melhores, eu tenho que declarar: você é uma pessoa muito iludida e muito inocente. Dias melhores não espere, meu irmão. Dias melhores nós temos no reino de Cristo. Deus que nos dá a mesa farta mesmo no deserto, que nos guia pelo vale da sombra e da morte e nos põe uma mesa farta mesmo na presença dos nossos adversários. Agora, se a nível de reino do mundo você está esperando melhoras, você está realmente muito iludido e muito enganado. Porque o que a Bíblia fala a respeito do mundo são que virão dias cada vez piores. Morte, peste, mortandade, que é a fome, enfermidades, pestilências, catástrofes. É isso que a Bíblia mostra para o final dos tempos. Então, você é livre e que você continue assim. Ore e veja a direção que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos encerrar então? Só mais uma perguntinha, por favor, então. É uma pergunta do José, da Espanha. Pastor, sou convertido faz um pouco mais de um ano e faz pouco tempo que um amigo me apresentou a Voz da Restauração e agora escuto as mensagens e sempre que posso acompanho o seminário aos domingos. Por favor, eu queria que o pastor me orientasse em um sonho que eu tive esses dias atrás. Eu sonhei que estava em um lugar desconhecido, em uma cidade, e eu tinha nos braços uma criança que eu não conhecia, de mais ou menos 1 ano de idade. E do outro lado da rua havia uma parede de uma casa com uma corda em uma escada em muito má condição. E vi um homem que se agarrou na corda, se impulsionou com os pés na parede e chegou até a escada e subiu para as nuvens. E quando olhei para cima, vi um homem de vestes brancas por cima das nuvens, com uma vara como de mastro de música. A criança também olhava para cima, igual a mim e admirada como eu. Então o homem fez sinal para eu subir para as nuvens, e a criança sumiu de meus braços. Eu não sabia como subir as nuvens, e ele fez sinal para subir pela escada.
E então, no mesmo momento, eu fiz igual ao homem de antes e consegui subir. E lá nas nuvens tinha uma grande festa com churrasco, e havia gente de todas as nações. E o homem fazia sinal com a vara para os 4 lados, como se me mandasse ir para as 4 direções e pregar a palavra. E então acordei. Já é a segunda vez que tenho sonhos profundos como esse. O pastor pode me dizer algo, por favor? Separa esse sonho aí. Depois nós vamos analisar com bastante calma, mas com certeza já mostra um princípio de um chamado ministerial, um deslocamento, ou seja, a pessoa vai ter que sair do lugar onde está para exercer o seu ministério em outro, e demonstra ainda que é um ministério de final de tempos, né? Essas coisas a gente já consegue enxergar ali. Agora, os detalhes, o que significa a corda, o que significa a escada, essa varinha aí que parece uma varinha de maestro, não é, ele não diz que é de maestro, parece, não tem nada a ver com música. Isso nós vamos analisar depois com calma e vamos ver se no próximo domingo a gente traz detalhes disso aí. Amém? Vamos então agradecer a Deus?